Rogério Costa. E a gente continua falando sobre esporte, só que agora aqui no nosso estúdio, Nath, lindíssima, já está aqui conosco e vai nos trazer todas as informações, porque eu estou vendo aqui que tem Copa do Brasil, né, Nath? Tem muita coisa para a gente falar hoje. Bom dia. Muito bom dia, Mara. Muito bom dia a todos que estão acompanhando o Gazeta News, edição manhã, pós-quarta-feira, né? A quarta-feira, ela tende ali a trazer várias novidades para a gente, então, na nossa pauta de quinta-feira, ela está sempre recheada e não podia ser diferente, né? Com campeonatos da Libertadores seguindo, Sul-Americana seguindo também, mas o foco total vai para a Copa do Brasil, inclusive vai ser o nosso primeiro assunto, porque tem representante alagoano aí e as expectativas já foram geradas. Pois é, então vamos ver, você inclusive acompanhou, não foi ontem, o sorteio dessas partidas. Vamos lá então falar sobre como é que ficaram aí os representantes alagoanos na Copa do Brasil. Exatamente, a gente acompanhou ontem, né, aqui pelo nosso canal do YouTube do Gazeta FMAL, e a gente fez essa cobertura nessa transmissão. A gente acompanhou juntamente com a nossa audiência quais seriam os adversários dos representantes alagoanos. Eu, juntamente com Viderlan Araújo, juntamente com Arne Oliveira, a gente realizou essa cobertura também e também debateu, né, os adversários. A gente já vendo aqui CSA e CRB e os seus respectivos representantes, seus respectivos adversários, né, na Copa do Brasil de 2025. O CSA vai enfrentar a equipe do Grêmio e o CRB vai enfrentar a equipe do Santos. Relembrando mais uma vez que a terceira fase da Copa do Brasil tem jogos de ida e de volta. Então, nesse cenário aqui, já está a formação das equipes, como vai ser nos jogos de ida, né? Ontem, além dos adversários que foram sorteados, então a gente descobriu quais seriam os adversários dos confrontos, a gente também descobriu no sorteio após esse quais seriam a ordem, né? Quem ia jogar primeiro dentro de casa e quem ia jogar primeiro fora. Então, a gente vê que CSA vai realizar o seu primeiro jogo no estádio Rei Pelé, enquanto o CRB vai realizar o seu primeiro jogo lá em Santos, na Vila Belmiro. A gente já está olhando aqui, né, o super painel com todos esses confrontos da Copa do Brasil, além de CSA e CRB, que descobriram seus adversários ontem. Foi dia também, né, de todos esses times, foram 32 times no geral, contando com CSA e CRB, descobrindo aí quais serão esses confrontos da Copa do Brasil. Vamos dar uma olhada, uma passada geral aqui, também para você ficar ligadinho e já acompanhar, né, você torcedor de alguma dessas equipes. A gente começa com a equipe do Ferroviário, que vai enfrentar a equipe do Vasco. A gente vai ter Fluminense e Aparecidense, Paysandu e Sport Clube Bahia, o Botafogo enfrentando o Capital, o Internacional enfrentando o Maracanã, o Retrô, que vai enfrentar a equipe do Fortaleza, o Brusque enfrentando o Atlético Paranaense. A gente vai ter Ceará e Palmeiras, Maringá e o Atlético Mineiro, Botafogo da Paraíba enfrentando a equipe do Flamengo. A gente vai ter São Paulo e Náutico, Cruzeiro e Vila Nova, Grêmio Novo Horizontino contra a equipe do Corinthians e o último confronto, Criciúma e Red Bull Bragantino. Esse esquema as equipes já estão esquematizadas aqui como vai funcionar nos jogos de ida. Então esses daqui já são as partidas do jogo de ida e passando para você também as datas base desses confrontos. Os jogos de ida estão previstos para acontecer no dia 30 de abril e os jogos de volta no dia 21 de maio. Então, esses daqui já serão os confrontos dos jogos de ida aí por essa terceira fase da Copa do Brasil, cada vez mais trazendo emoção, agora com jogos de ida e de volta, para aumentar, né, aquela emoção dos confrontos. Verdade. O que você achou, hein, Nath? Você ali naquele momento do sorteio que estava acompanhando, junto com o Arne, junto com o Viderlan. Foi que vocês ali avaliaram dos confrontos dos nossos representantes alagoanos, né? CRB que vai enfrentar Santos, CSA que vai enfrentar Grêmio. Exatamente, foi aqueles momentos de tensão, viu, Mara? Não vou mentir, porque a gente acompanhava, né, saindo o primeiro papelzinho, então quando a gente vinha, o CSA e CRB ficaram por último, né, na hora do sorteio. O CSA, inclusive, foi o último sorteado, não precisou nem ter sorteio, porque só estavam faltando uma equipe em cada pote. Então foi criando aquela emoção, a gente revendo aqui no nosso card desses confrontos, então foi gerada aquela emoção e aquela expectativa também, porque a gente sabia, inclusive a gente debateu, né, no nosso programa de ontem, que independente do adversário, já seria um grande confronto. E começando aqui a falar de CSA e Grêmio, né, quando a gente olha o adversário do CSA, quando a gente vai analisar como é que está essa temporada do Grêmio, o Grêmio não vem fazendo a temporada perfeita, tropeçou no começo do ano, acabou sendo vice-campeão gaúcho contra a equipe do Internacional, né, perdeu o título aí de campeão gaúcho para o seu maior rival do estado, mas pela Libertadores o Grêmio já tem desempenhado um futebol melhor, vem de 2 vitórias aí, 2 jogos e 2 vitórias na Libertadores. Na Série A também está se mantendo
mantendo mais equilibrado. Então é o Grêmio que está nessa temporada de altos e baixos. E o CSA pode usar isso em sua vantagem, né? O CSA vai estar fazendo esse primeiro jogo dentro de casa, então é uma oportunidade também de você já criar uma vantagem no jogo de ida e você buscar segurar no jogo de volta. Então o CSA é que pode utilizar dessa força que tem dentro do estádio Rei Pelé ao seu favor. E agora falando de CRB e Santos, né, olhando aqui para o Santos, já foi aclamado, porque Santos de quem? Santos de Neymar. E aí gerou a expectativa também, será que Neymar... que o menino Ney vem, né? Será que Neymar vai retornar para Alagoas? Porque ele, falando inclusive de histórias em Copa do Brasil, ele já esteve em Alagoas, já jogou no estádio Rei Pelé, em um confronto de Copa do Brasil lá em 2009 contra a equipe do CSA, que inclusive o CSA avançou aí de fase. Então a gente pode ter esse retorno, foi gerada essa expectativa. O Santos, que também vem fazendo um começo de temporada bastante equilibrado, ainda não despontou, então o CRB poderia ter enfrentado equipes que têm um poder ofensivo muito maior do que o Santos tem, só que também não dá para descartar a qualidade da equipe do Santos. Mas, de modo geral, eu acho que tanto o CSA quanto o CRB se deram bem. A gente sabia que poderia vir um Flamengo, poderia vir um Palmeiras, poderia vir um Atlético Mineiro, que são equipes que já estão muito consolidadas nesse futebol, que eu acredito que seriam adversários mais difíceis. Então, nesses confrontos, tem aquela possibilidade de buscar ali aquele equilíbrio da partida e a gente vai torcer para isso, para a gente ver, né, tanto o CSA, tanto o CRB avançando aí de fase. Muito bem, então vamos sair um pouquinho agora da Copa do Brasil, vamos falar sobre Libertadores e Sul-Americana. Vamos conferir os resultados dos brasileiros aí nessas competições. Exatamente, vamos conferir os resultados de ontem, aí pela Copa Libertadores e pela Sul-Americana. Aqui, agora sim, o resultado de ontem já teve 3 jogos pela Copa Libertadores, um jogo pela Sul-Americana. A gente teve pela Copa Libertadores, né, a vitória da equipe do Bahia por 1-0 contra a equipe do Nacional, a vitória do Palmeiras também por 1-0 contra o Cerro Porteño e o Flamengo que acabou perdendo para a equipe do Central Córdoba. O Flamengo que acabou perdendo por 1-0 até conseguiu melhorar ali na partida, acabou tomando o segundo gol e no final ainda descontou com o De La Cruz, mas acabou saindo derrotado aí dessa partida. O Flamengo que não vem fazendo um bom desempenho na Copa Libertadores. E pela Sul-Americana, o Cruzeiro também acabou saindo derrotado contra o Mushuc Runa, né? Acabou perdendo também por 2-0. O Cruzeiro até conseguiu empatar a partida com um pênalti do Gabigol, mas também tomou a virada no segundo tempo. Muito bem. E hoje tem mais jogo, não é isso? Hoje tem mais jogo, porque a Libertadores é isso. Tem jogo terça, tem jogo quarta, tem jogo quinta. Então a gente também tem mais confrontos hoje das equipes brasileiras pela Libertadores e pela Sul-Americana. A gente vai dar uma conferida agora nesses jogos. São 3 jogos em cada campeonato, então dá para dar aquela organizada e dá para acompanhar eles. A gente tem a equipe do Internacional que vai estar enfrentando o Atlético Nacional. Esse jogo acontece às 7 horas. O São Paulo enfrentando às 9h30 da noite o Alianza Lima. São Paulo jogando em casa. E a equipe do Fortaleza, que vai viajar, enfrentar a equipe do Colo-Colo. Esse jogo vai acontecer às 9 da noite. Agora, passando, né, completando essa agendinha com os jogos da Sul-Americana, a gente tem o Vitória, que vai enfrentar às 7 horas da noite o Defensa e Justiça. O Atlético Mineiro, que às 9h30 vai enfrentar o Desportes e Iquique. E, para finalizar, o Fluminense vai estar enfrentando o San José às 9h30 também. Então, essa é a agendinha aí dos brasileiros pela Copa Libertadores e pela Sul-Americana. Muito bem, fechamos então, né, Libertadores, Sul-Americana. Agora vamos falar sobre outra competição que ganha aí, né, todo mundo que torce por futebol, que gosta, que é a Champions League. Champions League, e dessa vez eu não ziquei. Dessa vez eu não ziquei. As equipes que a gente ali, né, apontou como favoritas, tá saindo aqui no papel. Então, esses jogos foram por ontem, né, pelas quartas de final da Champions League, os jogos de ida das quartas de final. A gente teve a vitória do Barcelona, uma super vitória que criou uma super vantagem também contra a equipe do Borussia Dortmund, Barcelona vencendo aí por 4-0, e a equipe do Paris Saint-Germain vencendo o Aston Villa por 3-1. Então, os donos da casa venceram e garantiram aquela vantagem, lembrando que as quartas de final vão ter essas partidas de volta também na próxima semana, para aí sim a gente descobrir quem serão os semifinalistas da Champions League. Muito bem, vamos então aguardar, né, agora. Agora é só isso que falta, aguardar. E para a gente fechar, vamos lá falar sobre a NBA, fazer aquele giro, né?
Exatamente, a NBA que a gente teve a rodada ontem, e rodada sempre com muita emoção, né? A gente teve 10 jogos ontem da NBA e a gente vai dar aquele giro pelos principais pontos, né? Pelos destaques que a gente teve, começando aqui por ele, Stephen Curry, que atingiu o marco, né, de 300 cestas de 3 pontos, esse marco aí que foi construído em 6 temporadas, e ele é o único da história a conquistar esse marco, né? Esse marco para o Stephen Curry, ele veio ontem, o Curry ontem que enfrentou ele e a equipe dos Warriors enfrentaram os Spurs, venceram também, então foi um marco importante aí na carreira de Stephen Curry. E agora falando dele, de Luka Doncic, né? A gente viu o Luka Doncic que entrou em quadra ontem e reviu, na verdade, né, os seus ex-companheiros, os seus ex-clubes. Foi a primeira vez que ele voltou, né, a Dallas para enfrentar o Dallas Mavericks. O Lakers venceu essa partida e foi um momento muito emocionante também para o Luka Doncic, né? Ele voltando aí em Dallas e ele brilhou na partida. Então ele fez mais de 45 pontos, também foi um dos destaques. E com essa vitória e com a atuação dele, colaborou aí para que o Lakers conseguisse essa classificação para os playoffs. Então, segue naquela emoção da NBA, emoção dentro e fora de quadra, e a gente já tem aí a classificação de mais uma das equipes para as playoffs. Muito bem, e assim então a gente fecha, né? Daqui a pouco vocês vão ter muito mais informação sobre esporte com Gazeta News Esporte. Seja muito bem-vinda sempre, Nath. Obrigada pela sua participação. Até amanhã. Eu que agradeço, Mara. Uma boa tarde para você, uma boa tarde a todos que vão seguir agora acompanhando o Gazeta News edição manhã. E depois a gente está de volta para trazer o resultado de todas essas partidas e muito mais informação. Vamos lá, até amanhã. Obrigada, viu? Olha, vamos continuar falando aqui sobre esporte, uma modalidade, corrida.